gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã quente de domingo, a temperatura já subiu. Nós temos agora 29,4 graus aqui em Natal. Como eu disse, ventos de 22 km por hora e rajadas de 49 km por hora. Tá quente. Apesar que de vez em quando surge uma nuvem, dá uma bloqueada aí no sol, mas tá bastante quente. Acho que o dia vai seguir assim, com esse calorzinho e o sol ora coberto, ora aberto aí pra gente experimentar essa primavera que tá quase lá, né? Tá chegando. Próxima semana a gente já tá na primavera. Bom, chegando então com esse tema aí, tempo, viajar, lutar, fugir, passar e perder. Por incrível que pareça, a inspiração para esse podcast veio aos 45 minutos do segundo tempo, aos 90 minutos, que é agora como se marca o tempo no futebol, de uma postagem de uma conta no Facebook chamada Leituras Livres, e que ela fez uma postagem com 5 perguntas e respostas que eu achei interessantíssimas, mas antes de falar disso, a gente tem que falar sobre o que é tempo. A gente fala muito de que o tempo está passando, o tempo está voando, o tempo está se arrastando, e a gente não pode desperdiçar tempo, mas na verdade tempo é uma criação do ser humano, né? O tempo em si ele não existe, né? Que história é essa que é o tempo? É um segundo? É um minuto? É uma hora? É um dia? É um ano? É uma vida inteira? O que é o tempo? Não tem, né? A gente que criou, isso é uma concepção humana. Que a gente entendeu que quando aparecia o sol e o sol desaparecia e depois ele voltava, aquilo ali seria então o espaço de você começar a contar e aí foi se quebrando esse tempo em 24 horas, depois foi se quebrando a hora em minutos, 60 minutos, depois se quebrou o minuto em 60 segundos. Há quem quebra esses segundos em mais coisas, aí também vai um infinito aqui discutindo até onde pode quebrar. Assim como o dia, uma coleção de dias, dependendo da época do ano, vai formar um mês, ou 28 dias, ou 29, ou 30, ou 31. Né? Não se sabe por que não 32, por que não 35. Embora agosto às vezes dá a impressão que tem 35 dias. Pelo menos esse último agosto foi assim. E aí tem mais divisões, tem o ano, tem os bimestres, tem os trimestres, tem os semestres, tem os quadrimestres. Chega, cansei, né? Tem os biênios, décadas, séculos e por aí vai, né? Então, milênios, tudo uma criação humana, é uma ficção humana, né? A passagem do tempo. A gente poderia ter criado de outra forma, né? Uma hora poderia ter, sei lá, 200 minutos, quem sabe? Então, começa daí, né? É altamente filosófico. Né, você pensar no tempo em si, você entender que porque eu completei ano naquele dia, agora estou mais velho. Você está mais velho a cada segundo, se você for parar para pensar. Mas voltando então para a postagem lá, ela faz 5 perguntas, né? Eu vou abordar as perguntas e refletir um pouco sobre elas. A primeira é: como viajar no tempo? É uma grande ambição humana, né, de ir para frente para descobrir como é o futuro, para ver se vai dar certo ou não, mas ninguém quer saber o futuro se ele for ruim, né? Ninguém quer saber, vou morrer no dia tal. Seria um caos no mundo se as pessoas soubessem o dia exato em que iam morrer. Pode ter certeza disso, né? Então, eu queria voltar ao passado para corrigir aquilo ali, e aí você não estaria com a mesma concepção que você está hoje de que aquilo ali era um erro. Né? Bom, a gente pode se perder muito nas divagações a respeito disso, mas a postagem lá diz que a resposta para essa pergunta, como viajar no tempo, uma palavrinha só: leia. E de fato né? Você está sentindo assim que você precisa viajar até do lugar, sem sair do lugar, não só do tempo, né? Você abre um livro e você se entrega, seja ele uma ficção, seja ele a narrativa de uma vida, né, uma biografia, seja ele um livro sobre história mesmo, movimentos históricos, um determinado período, seja ele de autoajuda, de filosofia, de, sei lá, que gêneros mais, poesia,
né? Até enciclopédia. Você abre um livro, realmente você vai conseguir viajar no tempo, para trás, para frente, para o tempo presente em outro canto, né? Realmente o livro ele abre essa oportunidade desse tipo de viagem. A outra pergunta em relação ao tempo que a postagem faz é como lutar contra o tempo. Eita, que coisa difícil, né? Quando a gente tem um prazo a cumprir, esse acho que é o primeiro passo de uma luta, é um prazo a cumprir. É você contra o relógio o tempo todo. E acho que a maior definição seria essa, mas muita gente tem medo da passagem do tempo, tem medo do envelhecimento e quer lutar contra isso, né? Não quer que o tempo passe de jeito nenhum. Mas segundo lá a postagem, a resposta para essa pergunta, como lutar contra o tempo, é escreva. Eu posso falar a respeito que minha vida toda escrevi muito. Acho até que hoje eu escrevo pouco, mas ainda escrevo, né? Desde criança tinha um hábito de escrever diários, né? De falar. Eu tinha muito essa ânsia eu sempre prezei muito pela minha memória. Depois cheguei até a descobrir que lembro de coisas que, segundo o relato da minha família, são coisas de quando eu tinha 1 ano de idade. Não creio que seja possível. Acho que a percepção dessas pessoas está errada, né? Sobre o que eu relato. Mas me lembro de coisas desde então. E desde esse tempo, de muito tempo atrás. E sempre tive uma preocupação muito grande de lembrar. Será que daqui a 5 anos eu vou lembrar disso aqui? Então eu tinha muito cuidado em fazer, por exemplo, agendas de escola, né, os diários meus para relatar o que eu senti, a percepção que eu tive, o que eu conquistei naquele dia ou não. E lógico que à medida que a gente vai avançando na vida, arranjando algumas atividades, isso vai ficando mais difícil de ser feito. Até que um dia eu voltei para o blog e consegui botar alguns pensamentos lá no meu blog, né? Desde acho que 2010 foi quando eu comecei esse blog. Comecei a escrever, né, sobre as minhas opiniões nele, mas não é uma coisa diária, né? Não consigo fazer as minhas opiniões diariamente, realmente o tempo tá corrido, olha, lutando contra o tempo. Mas de fato, quando você escreve, alguma coisa diferente acontece, né? Você entende melhor sobre o que você processa melhor sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo. E até quando você tem um compromisso, isso eu digo com muita propriedade, até como professora que fui. Se você tem um compromisso, né? Eu tenho um dia tal para fazer isso. Hoje as pessoas colocam muito na agenda do Google e esquecem daquilo e deixam o Google alertar. Se você anotar num papel que tem um compromisso, eu desafio você, porque o fato de você anotar, você não vai precisar nem conferir aquela anotação, você vai lembrar que tem um compromisso. Porque ela dispara uma região, escrever dispara uma região do cérebro, né, que facilita o entendimento. E essa é uma das preocupações de alguns tempos para cá, por exemplo, dos professores, porque alunos não sentem mais vontade de copiar conteúdo, né, copiar uma informação, acham que aquilo é perder tempo, é melhor tirar uma foto e avançar. Mas não é verdade, né? Isso já vários especialistas falam a respeito, quando você escreve, você desenvolve outra área do cérebro, você ativa outra área do cérebro para o aprendizado. Então, é muito importante escrever, mas muito importante mesmo. Então, ajuda muito também, segundo a postagem, eu concordo, na luta contra o tempo, sem sombra de dúvidas. Outra pergunta lá dessa postagem é como fugir do tempo. Vai aí na linha, né? O tema desse podcast é tempo, viajar, lutar, fugir, parar e perder, pronto, agora a gente chegou no fugir. Como fugir do tempo? E a resposta lá da postagem é escuta e música. Outra realidade, não só escutar, cantar. Né? O tempo passa, você não percebe, você não fica preso se ele está passando rápido, se ele está passando lento. Ultimamente, faz uns 4 anos que eu tive o diagnóstico de cefaleia tensional. Eu sofria com muitas dores de cabeça e na minha crise que levou ao diagnóstico, eu estava 3 meses com dor de cabeça. Eu ia dormir e acordava todos os dias com dor de cabeça. Ela diminuía ou aumentava, mas não ia embora, né? Não saía nunca. E
depois que eu tive esse diagnóstico, eu comecei a procurar atividades que me fizessem esquecer. Porque eu tomo remédio, às vezes funciona, às vezes não funciona, só diminui. Mas um método infalível para essa minha atenção fugir, né? E quando não funciona, ela diminui bastante. Mas normalmente funciona e funciona muito. Né? Eu toco violão, né? Eu toco teclado, mas principalmente o violão me requer mais atenção do que o teclado para tocar. E eu canto junto, é uma coisa muito íntima, só eu e meu violão e mais ninguém, né? Então eu consigo realmente fugir da minha atenção. A pergunta é sobre como fugir do tempo, mas eu respondo que serve para fugir da atenção, porque enfim, você consegue se livrar faltam tantas horas para isso, né? Que é a ansiedade, que dizem que a ansiedade é você viver no futuro, pensando no futuro, no presente, né? Então é isso. E você consegue se livrar, então, de ter que acompanhar o tempo na hora que você faz isso. Para outras pessoas, talvez tenha outros métodos de você fugir do tempo. Mas música, eu acho que é para... Se não é para 100% da população escutar, cantar, tocar, o que seja, é para 99%. Isso eu digo com muita certeza. Como parar o tempo, né? A penúltima pergunta. E eu achei muito bonitinha a resposta, né? Porque não tem como parar o tempo. É como você para o tempo. Segundo a postagem, é beije. Né? Na hora que você beija alguém, especialmente se você beija quem você ama, o tempo para. Né? Então, é uma experiência maravilhosa, né? Você beijar quem você ama, quem você gosta, ser correspondido. Então, quer parar o tempo, já sabe aí a arma, que é beijar. E a última... talvez seja a que todo mundo concorda, mas que ninguém consegue se livrar. A pergunta é como perder tempo. E como perder tempo, eu tenho certeza que você já está imaginando o que é. A resposta é: entre nas redes sociais. É batata. Você pode até dizer, vou entrar só para olhar aqui uma notificação. E se você ia ficar 5 minutos, quando você olha, você passou 30, você passou 1 hora, né? E tomou aquele seu tempo de uma forma absolutamente improdutiva. Ou pelo menos majoritariamente improdutiva. Porque talvez você tenha feito alguma coisa que você queria fazer e conseguiu. Mas o que você arranjou de distração no caminho, que lhe tirou do que você ia fazer, não é brincadeira. Então, é uma forma de perder tempo, uma coisa tão grave, que hoje já há aplicativos que ficam fazendo rastreamento para que você veja quanto tempo você desperdiça em redes sociais. E quando eu falo desperdiçar, é aquele passo a passo de timeline, né? Roda que não tem fim, não acaba nunca, é no Instagram, é no Facebook, é no Twitter, até no WhatsApp, aqueles grupos com aquelas conversas que já tem 150 mensagens lá para você ler, e você lendo e ouvindo 400 mil áudios também. Então essa é uma forma, segundo a postagem, eu concordo com ela, perder tempo é só entrar nas redes sociais. Então, para viajar no tempo é ler, para lutar contra o tempo, escrever, para fugir do tempo, escutar música. Eu não digo escutar, eu digo música, né? Não importa se você vai escutar, se você vai cantar. Como parar o tempo, beijar, né? E como perder tempo, entrar nas redes sociais. A gente precisa valorizar um pouco mais o nosso tempo e estar mais presente nas coisas que a gente faz e não só ir fazendo sem prestar atenção, não é mesmo? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e que reflitam aí. A intenção desse podcast de hoje foi realmente provocar reflexão sobre o tempo. Essa grande invenção humana, que todo ano, né, quando chega no fim do ano, a gente diz, vai começar um novo ano, eu vou mudar. É igual a segunda-feira, que é o dia mundial que se começa as coisas, e lá pelo meio a gente já desistiu. Mas vamos refletir então sobre o tempo. Bom domingo, boa semana a todos e espero estar de volta com os podcasts no domingo que vem. Até lá.